A gente vai trazer agora aqui um relato que demonstra que, muito além de estatísticas e números e imóveis afetados pelo apagão, que fica uma coisa muito árida, são rotinas que são completamente destruídas por causa desse festival de incompetência. E a gente quer ouvir exatamente o que aconteceu com as vítimas diretamente afetadas por tudo isso. E é nesse sentido que a gente vai convidar agora para bater um papo com a gente a Luciana, que é a mãe da Heloísa, que inclusive é portadora de uma doença rara e depende de um respirador para poder estar aqui com a gente. Ambas viveram ali momentos de pânico nos últimos dias, quando a energia elétrica que mantém o sistema de suporte de vida da filha funcionando acabou. Vocês podem imaginar o drama que foi. Claro que elas tiveram que improvisar, pelo visto, o uso da energia até do carro para salvar a filha, né? Muito bom dia, Luciana. Obrigado demais aí, a nossa querida Heloísa também. E tirar um tempinho para contar essa história aqui para a gente. Bom dia. Então, aqui está a Elo, né? Então, ela é dependente de ventilação mecânica 24 horas e, assim, ela consegue ficar sem respirador no máximo 10 segundos. Então, quando faltou energia elétrica, a gente tem 2 no-breaks em casa, o respirador tem bateria interna, mas, assim, tem uma limitação. Chega um momento que descarrega. No momento do início do apagão, a gente ficou sem sinal. Nem eu, nem a técnica de enfermagem, nem a fisioterapeuta que estava aqui ficou com sinal. Isso me preocupou, porque se acontecesse alguma intercorrência, a gente não tinha como chamar uma ajuda. Aos poucos o sinal foi voltando, ficou bem intermitente e tal, aí eu já fiquei um pouco mais tranquila. Quando eu liguei na Enel, que foi até difícil, aí eu passei todas as informações e tal, e eles falaram que no máximo em 6 horas religariam. Não aconteceu isso. Quando eu liguei no sábado à tarde foi a mesma informação. E é bem difícil o contato lá, muito, aliás. Então, assim, eu mantive a calma e procurei alternativas. Conforme ia descarregando o no-break, a fisioterapeuta trouxe o no-break emprestado de uma paciente, deixou aqui, levou o da Elo para casa desse paciente para carregar. E aqui onde eu moro, as 2 casas do lado direito, as 2 esquerdas da frente, é uma rede. E essa rede ela é bem antiga, então, assim, quando falta energia, é somente nesse pedacinho. E quando falta tudo, as casas da esquina, postes, têm energia. Então, é um problema muito crônico aqui de faltar energia elétrica, não dessa proporção de tantas horas. Então, quando voltou no meu vizinho lá da esquina, eu e ele, né, levamos no break para lá para dar carga. Sim. É um aparelho, sei lá, de uns 40, 50 quilos, não faço ideia. Mas é um negócio muito pesado, e é 30 metros mais ou menos da minha casa até a dele. Aí, por 2 vezes eu levei no break lá para recarregar, aí até que a gente resolveu chamar um eletricista eu conversei com meu vizinho, né, para puxar a energia elétrica dele para minha casa. Isso já era domingo. O eletricista veio, compramos o cabo e tal, ele fez a ligação, então, para a hora do almoço, mais ou menos, já tinha energia elétrica na minha casa. Para ligar para os demais vizinhos que faltavam, a previsão era para quarta-feira, devido à repercussão, a Enel veio rapidinho e religou no domingo à noite. A gente, lamentavelmente, precisa de uma situação, de um constrangimento desse tamanho, de um drama desse tamanho, para o pessoal começar a se mexer e trazer soluções, né, Luciana? É inacreditável. E olha, quem não se comove com o teu relato, que desgraçadamente se tornou cada vez mais corriqueiro no meio desse apagão e tantos apagões que vêm se sucedendo ao longo dos anos, eu acho que sinceramente morreu por dentro. Mas a gente fica muito feliz aí de ver a Heloísa aí firme e forte. Pelo visto, ela também está ostentando atrás dela aí algo que é mais do que especial na vida dela, né? Ela é super fã da banda de rock System of a Down. Acho que tem um disco vinil aí atrás dela. Acho que ela deve ter trazido alguma paz para poder atravessar essa tempestade, né? Mas eu vou passar para o nosso David de Tarso aqui, que está em cima do lance, também de todas as últimas atualizações, Luciana, e ele quer te fazer uma pergunta. Oi, Luciana, muito bom dia. Eu gostaria que você falasse para a gente, detalhadamente, quantas vezes você tentou ligar para a concessionária de energia e qual era a resposta dos atendentes, se você enfatizou sobre o problema que precisava haver energia para o respirador. Olha, ligar eu consegui 2.
Teve situações que eu liguei e depois de 50 minutos mais ou menos esperando eu desistia. Foram chamados por aplicativo. E sempre nas observações eu escrevia, né? Paciente, dependente de ventilação mecânica, tal. Isso aí eu só fui pegando os protocolos, fui colecionando protocolos. Teve um silêncio sepulcral enquanto você acabou de trazer esse detalhe aqui dentro. Eu senti todo mundo aqui engolir em seco e revoltado com esse relato que você acabou de trazer. Absurdo, Marinha. Palumbo. Luciana, parabéns pelo seu amor aí. É uma heroína, né? Não dá pra É uma heroína, né? Tem que pedir pro vizinho, correr atrás. É uma heroína. E essa empresa é uma porcaria. Vocês deveriam ter vergonha na cara, deixar uma munícipe esperando 50 minutos. Isso é caso de vida ou morte. Vocês são incompetentes. Eu queria perguntar para a senhora se no último apagão, acho que faz menos de um ano, a senhora também passou por desses problemas. Por incrível que pareça, não. Não falta energia elétrica aqui. E olha que o problema é crônico, mas né, nesse dia aí não teve. Graças a Deus. A gente fica imaginando tantos outros heróis anônimos aí que tiveram talvez os seus entes queridos perdidos aí no meio disso tudo e que talvez não puderam contar com uma mãe feroz e leal como você demonstrou ser, né, Luciana? Acho que nem todo mundo tem o privilégio de poder ter uma Luciana na vida, mas, enfim, o importante é que você deu esse exemplo de bravura aí e enfim, matou no peito e tentou resolver na medida do possível. Vou trazer o nosso Mano Ferreira, que também quer te fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns, Luciana. É comovente o teu exemplo de amor Obrigada. pela filha e todo o esforço necessário para salvar a vida dela na prática. Eu queria que você abrisse o coração. O que é que você acha que as pessoas que fazem a gestão da Enel deveriam saber? O que é que você gostaria de falar diretamente com os gestores da concessionária de energia? Que priorizem pacientes como ela, que ela não é a única. Então, quem tem cadastro vital deveria ser prioridade. Isso nunca aconteceu. Luciana, primeiro, minha solidariedade em relação a essa situação, tanto contra você, mas também contra a Heloísa. E aí, eu tenho duas perguntas. Uma é esse momento, né, em que você viu que a energia estava com dificuldade passar por isso. Qual que foi a sensação e como que você fez para manter a calma, sabendo que a vida da sua filha dependia de energia elétrica e que a Enel não estava respondendo e que também não tinha viabilidade ali, muitas vezes, de olhar para vocês, infelizmente. A minha segunda ela tem AME, né? E eu sei que muitos medicamentos de AME são refrigerados e que são extremamente caros. Se vocês conseguiram salvar as doses e que se a Enel já entrou em contato para oferecer algum tipo de auxílio, não só de energia, mas auxílio emocional, auxílio para refrigeração ou até mesmo pagar pelos possíveis remédios perdidos, que é o que eles deveriam fazer. Bom, então, calma eu mantive. Porque, assim, de 7 anos de home care, ela já teve parada respiratória em casa. Então, como ela estava estável, estava bem, então fui procurando soluções para manter energia. Tanto que teve essa ligação que eu fiz no carro. Um inversor, né, que liga no acendedor de cigarro, ele vira uma tomada 110. Mas, assim, e se eu não tivesse? Se eu não tivesse esse inversor, se eu não tivesse esse carro, como é que eu ia fazer? Então, eu fiz o máximo possível. Assim, o único problema é que o respirador da Heloísa está com algum tipo de problema que, depois de um certo minutos carregando, tanto nos 4 no-breaks que passaram aqui como no carro, ele começava a entrar na bateria e entrar na bateria energia, muito rápido. Então, eu desconectava para evitar de queimar o aparelho. Aí passava um tempinho, eu conectava de novo. Então, foi essa luta todas essas horas. Graças a Deus deu certo, o respirador não queimou e a gente não deixou zerar a bateria. E quanto a Enel, suporte, não, nada, nenhum, não entraram em contato. Ontem eu achei engraçado que vieram trazer um gerador. Falei, agora não precisa, já estou com energia elétrica, agora que vai trazer gerador. Vieram ontem, no início da tarde. Eles deveriam dar para ser esse gerador. E outra coisa, a medicação que é para AME, que é refrigerada, realmente foi perdida. Ela é fornecida pelo plano de saúde. Aí eu passei a informação para o home care do que fazer com essa medicação. A gente joga no lixo ou o plano de saúde recolhe. E, assim, eu não sei se vai ser, quando vai ser entregue. Eles não responderam, né? O que a gente vai fazer com esses, né? Que estragaram.
e se vão entregar novas doses, quando vão, sem ser o período certo da entrega. Qual seria o valor da medicação perdida, mais ou menos? Mensal é na base de R$164 mil. E tem uma coisa também, né, Luciana? Acho que você tem que seguir todo um protocolo para essa medicação. Por mais que ela tenha sido perdida, você está dando entrevista aqui pra gente, você precisa preencher alguns requisitos para conseguir novamente essa medicação, não é isso? A gente tem uma liminar para o recebimento. Então é extremamente complicado. Está aí escancarado para todo mundo ver o preço real que os transtornos, para dizer o mínimo, causados por esse festival de incompetência das autoridades e da Enel em particular, causou e vem causando. Ainda nesse sentido aqui, mano, quer comentar, quer complementar? Não, é impressionante, porque essas são as histórias reais, né? A gente fala muitas vezes sobre média de horas sem energia, fala sobre indicadores, comparativo internacional. Tudo isso é absolutamente secundário diante da vida real, que é exatamente o que essa história nos traz. E é isso que é preciso ter em mente quando a gente fala de um problema de acesso à infraestrutura básica como energia elétrica. Então, é realmente algo que é muito ilustrativo e educativo o quanto precisa ser colocado em todos os lugares para que as autoridades que são responsáveis pela fiscalização da eficiência do contrato, de fato façam o seu trabalho direito, porque custa vidas, custa todo esse trabalho. O medicamento que estraga deixa de ser usado, é óbvio, né? E aí, enfim, um valor desse, você está falando sobre a dificuldade de salvar vidas. Na prática, é disso que a gente está falando. Então, é muito revoltante essa história. Se quiser comentar, Luciana, fica à vontade aqui. Inclusive, as precauções você pode estar tomando, olhando adiante, a gente torce, reza para que um constrangimento e uma dureza como essa que você teve que atravessar possa ser evitado. A gente não veja isso se repetindo. Mas, a nível pessoal, aí, qual precaução você está tomando e qual é o teu planejamento olhando adiante? Bom, a gente já está com o cilindro carregado. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Tem um cilindro aqui de 4 metros. Fora isso, entregaram um cilindro de oxigênio com o dobro de tamanho. Então, a gente está com 12 metros cúbicos de cilindro, que já dá para segurar um bom tempo. Fora isso, a gente vai ter que comprar um gerador. Acho que a senhora sabe o preço de um gerador? Não, ainda não deu tempo de cotar. Caríssimo. Não consegui tempo ainda. Agora, nessa história, eu acho que vale também enaltecer o vizinho que ajudou, né? Se puder contar um pouco como é sua relação com o vizinho, como que foi esse processo, porque ele também merece os nossos aplausos nesse contexto, né? Com certeza. Então, esse meu vizinho eu conheço desde a infância. E assim, eu não sei por quê, eu saí num momento na garagem de casa e ele estava passando. Que, aliás, não era nem para ele estar passando naquele momento. Que ele falou assim, eu fui no mercado comprar frios, sendo que eu tenho comida em casa, mas me deu vontade de comprar. E foi justamente no momento que ele passou, foi no momento que eu saí na garagem, que sinceramente eu não me lembro por que eu saí, que eu vi, perguntei para ele se tinha energia elétrica, ele falou que sim. Eu falei, a gente pode levar o no-break para carregar na sua casa? Aí ele falou, claro, pode. Levamos para lá, aí ele emprestou 2 lamparinas de USB para a gente iluminar aqui o quarto da Heloísa. No dia seguinte, às 10h30, às 7h30 da manhã, levei um outro no-break para carregar lá também, sabe? Carregar pilha de oxímetro. E fora, né, depois ele permitiu que a gente usasse a energia elétrica dele. Eu usei mais ou menos umas 24 horas. Depois a Enel desconectou, né, do vizinho, ligou na deles. Sim. Agora o eletricista precisa vir desconectar o cabo do vizinho e trazer para cá e deixar guardado, porque como aqui é crônico a falta de energia elétrica e lá na esquina não é, então se precisar a gente pode contar com ele. A gente sabe que a Heloísa é fã número 1 do System of a Down, ela inspira todos os cuidados. A gente imagina que outros cidadãos paulistanos também com
com crianças aí que também possam ser especiais e mereçam um cuidado redobrado, possam ter atravessado uma loucura como essa que você teve que atravessar, a maior metrópole da América Latina tendo que lidar com esse grau de problema medieval, sinceramente. David, complementando aqui. Não, eu acho que, inclusive, a Luciana está com problema de internet, porque ela estava relatando, inclusive, muitas pessoas sofreram com isso, porque a demanda estava muito alta, várias pessoas tentando se comunicar desde sexta-feira, e até hoje o problema persiste. Por isso que a imagem dela também acabou travando. Então, ainda diante de todo esse problema, ela relatou em relação à internet, né? Pois é, ainda tem isso. Mas, Luciana, a gente... Vamos trazer aqui, então, antes da gente seguir adiante, o pessoal ainda quer complementar aqui. Palumbo, Jess, fica à vontade. Então, é revoltante, assim, é revoltante ver a situação da Luciana e pensar que acontece com tantas outras pessoas também. Eu vi o relato da Luciana, inclusive, Luciana, minha honra estar aqui hoje com você, ver uma mãe guerreira, ver a Heloísa guerreira, porque no final das contas vocês são sobreviventes do descaso público, vocês são sobreviventes dos erros. Ficar sem energia mata. Quando você tem um respirador elétrico, quando você tem uma aparelhagem, quando você tem medicação e você fica sem energia, isso pode matar. Então vocês são sobreviventes desse descaso e desses erros. E é revoltante ver a frase do presidente da Enel à luz da história delas. Porque à luz da história delas, isso fica mais dramático, isso fica mais triste. É deboche, não pode, eles são Palumbo. tão incompetentes que eles mandam um gerador e já voltou a energia. Eles não têm controle de absolutamente nada. Ou seja, o presidente está no escuro, quem está abaixo dele está no escuro, não sabe do que está acontecendo. Como que vocês mandam um gerador se já voltou a energia? É muita incompetência isso. É bateção de cabeça, mostra a ineficiência do trabalho de recuperação da infraestrutura, né? Porque se você está perdendo tempo levando gerador onde já tem energia, bom, você devia estar usando a estrutura, o trabalho, a equipe para levar energia para onde não tem, isso é óbvio. Então, mostra o grau de ineficiência que, infelizmente, a empresa demonstra na prestação do serviço. Mas é que tentar olhar sempre no copo meio cheio, né, diante aí desse drama todo, né? É na hora do aperto que a gente vê, talvez, o pior e o melhor do ser humano se revelar. Ainda bem que você está simbolizando esse espírito do que há de melhor entre nós. Brasileiro normalmente tem aquela sabedoria popular de tentar desdenhar do vizinho. Claro que esse vizinho, você teve a sorte de ter uma relação pregressa, uma intimidade, mas deu um bom exemplo para vizinhos Brasil afora de como uma mão amiga pode ser decisiva em evitar o pior na hora do aperto. Vou passar aqui para o nosso David de Tarso também, aqui, então só complementando nesse sentido. A Luciana também provavelmente tem contato com outras pessoas que têm a mesma situação que ela, né? Porque eu, por exemplo, em Presidente Prudente, atendia uma instituição justamente para que precisavam de respiradores, uma situação similar à dela. Gostaria que ela relatasse também se tem algum grupo e se outras viveram essa mesma condição que você, se passaram esse perrengue todo. Olha, a gente tem um grupo, né, de AME, né, pacientes com ventilação, e, assim, foi bem corrido tudo, mas eu leio as mensagens que as mães postam lá. Ninguém relatou isso, não. Por sorte, né? Por sorte, graças claro, a Deus. Claro. O que eu escutei bastante foram casos de idosos também que estão em respiração automática, que também dependem disso e que a família ficou também desesperada com essa situação. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o custo que se tem em termos de saúde. Hospitais têm geradores, eles têm toda essa infraestrutura, mas quem está em casa, sendo assistido em casa, muitas vezes não conta com isso. E aí entra mais um risco, que é um risco em relação à saúde pública. Antes da gente ouvir, Luciana, é só fazer um rápido break para você que está nos escutando, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, com toda a cobertura ainda do apagão e dos reflexos que ele está tendo aqui na Grande São Paulo, região metropolitana principalmente. Volta daqui a pouquinho. E a gente segue adiante aqui, querendo te ouvir, Luciana, em termos de outros relatos que você pode ter ouvido aí no teu entorno. E também, por que não, aqui talvez trazer alguma leveza no meio desse caos todo. Você fala um pouco da relação da Heloísa com o System of a Down, que todo mundo aqui ficou curioso. Então, a Elo, quando tinha 9 anos de idade, ela foi no show do System of a Down a convite do John, o baterista. Olha só. Imagina, uma criança de 9 anos, né? Assim, a gente tem contato, eu converso com o John no direct do Instagram. Ano passado, ele veio aqui em casa e também convidou para ir um bate-papo que ele fez lá numa loja. Ele pagou a ambulância UTI, inclusive, né? Aí agora a gente está tentando, né, que o Chavo, que é o baterista, vem com a banda paralela dele pro Brasil, na segunda-feira vai ter um show,
Aí eu estava até conversando com o empresário do Cita Pedal, mas assim, ele parou de conversar e aí não sei se vai rolar. Espetacular. Isso aí a gente fica normalmente com aquele papo até furado. Depende, né? De talvez o ideal é não conhecer de perto os seus ídolos, mas nesse caso fez todo sentido e foi espetacular. Mas a gente agradece demais aí, Luciana, e não há nenhum exagero aqui, sem ser piegas, muito pelo contrário, acho que o exemplo mais eloquente foram as suas ações aí, quando você estava com as costas contra a parede, contra tudo e contra todos, você, enfim, manteve aí até o seu tom de voz, é um tom de alguém que está decidido, é uma mãe ali raladora, batalhadora e que não tinha tempo ruim para olhar para trás, era só para frente, provavelmente botar a mão na massa e trazer a solução. Nesse sentido, você merece ser exaltada e muito. E a gente espera que talvez esse teu depoimento aqui possa chegar nas pessoas certas e que possa mexer nesses poços aí de incompetência e de letargia e muita gente ali em berço esplêndido achando que vidas como a da Luciana e da Heloísa são brincadeira. Obrigado demais aqui pela sua presença no Morning Show. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E um beijo enorme para nossa querida Elo, que segue firme e forte. E linda, obrigado. Obrigada, tchau. É isso, meus amigos. Seguindo adiante aqui com o nosso Morning Show, ainda repercutindo toda essa devastação aí, é importante sempre a gente colocar um rosto humano aqui para as pessoas entenderem o impacto, muito além das manchetes, muito além desse vozerio político de poucas soluções e muita irresponsabilidade, né? David, quer comentar? Não, o que chamou a atenção também dela, né, do relato da Luciana, é que só depois que o caso veio a público, que ela procurou os veículos de comunicação, aí religaram a energia dela. Ou seja, tem um pouquinho de vergonha em relação a... E ainda assim bateram cabeça levando um gerador depois de já ter energia. E a Jess tocou num ponto dos idosos. Quantos desses perderam a vida? A gente não sabe. Tem uma estatística disso. E podem ter quantas outras Heloísas podem estar por aí? Exatamente. Porque a imprensa não fica sabendo de tudo. Claro. As pessoas não conseguem ter o acesso à imprensa como a gente tem aqui. Então, deve ter gente que perdeu a vida e depois chega lá, dá um atestado de óbito. Foi morte natural. Agora, não dá pra gente aceitar um negócio desse.